Olá, queridos irmãos em Cristo e todos que assistem esse vídeo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Este vídeo está sendo gravado no dia 24 de abril de 2013 e é parte integrante do site escatologia.com. Hoje falaremos do capítulo 1 do livro online. Capítulo 1. As 4 fases da percepção humana. Oséias 6:3, parte A do versículo, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A chamada citada no referido texto nos alerta quanto à direção proposta pelo Senhor para as nossas vidas. Conhecê-lo cada vez mais. E para isso devemos nos valer de todas as ferramentas e recursos possíveis que estiverem ao nosso alcance. Quero aqui esclarecer que, caso seja de conhecimento do leitor algum conceito parecido com o título a que chamei este tópico, Fases da Percepção Humana, esclareço que a classificação abaixo é fruto de verificação pessoal. Não me baseei em possíveis conceitos já existentes, de psicologia, administração ou de outra ciência, podendo, se existirem, divergir destes que apresentarei. As 4 fases da percepção humana, classificadas por mim, são: fase da insensibilidade ou conformidade, fase da ignorância natural, fase interrogativa e a fase participativa, onde percepção humana refere-se ao crescimento e desenvolvimento do ser humano. A primeira fase refere-se ao enquadramento negativo daqueles que estão alheios à reflexão humana, e as demais fases, de forma progressiva, encontram-se em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, todas valendo tanto para a compreensão secular, bem como para o nosso objetivo aqui proposto, que é conhecer mais a pessoa de Deus, a sua vontade, seu plano, enfim, tudo que lhe diz respeito. 1. Fase da insensibilidade ou conformidade. Mateus 22:29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas que se enquadram nessa fase estão erradas. É da vontade de Deus que o homem utilize seu intelecto a fim de compreender ao Senhor de forma plena. Assim como nos tempos bíblicos, existem muitas pessoas que rodeiam a palavra, mas não a conhecem. Marcos 6:34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que falta para que o ser humano atenda ao chamado do Senhor e vir a conhecê-lo? Falta pastor? Ou são elas que não buscam pastores para apacentá-las? O fato é que a compaixão do Senhor pela multidão tem direcionado servos para que estejam indo de encontro aos povos para lhes ensinar os caminhos de Deus, ainda que estes não o estejam buscando, pois assim o Senhor agiu conosco. Isaías 35:8 diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo,
O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Para compreender a Deus, o seu caminho, não se faz necessário ter um intelecto muito desenvolvido, mas trata-se de uma condição espiritual diante dele, onde o imundo não consegue compreender. Esta condição está reservada para os remidos. Salmo 25:14, eu separo ele em duas partes. Parte 1. O segredo do Senhor é para os que o temem. Parte 2. Ele lhes fará saber o seu conserto. Comentando a parte 1, conhecer o Senhor é sinal de sabedoria. Ser sábio não é ser inteligente, no sentido de ser conhecedor profundo da cultura e ciências humanas. Mas, Salmo 111:10, parte A diz, ele relata, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. E comentando a parte 2 do Salmo 25:14, que diz, ele lhes fará saber o seu conserto. Ele lhes fará saber, é promessa do próprio Deus, que ele nos revelará o seu conserto. É fato, deveras comprovado na palavra do Senhor, que a parte dele é feita, mais do que merecemos, porque ele se antecipa a nós, nos busca antes de sequer reconhecermos o que ele nos tem dado. A grande questão deste tópico, fase da insensibilidade ou conformidade, está na falta de interesse por parte de muitos, ou porque simplesmente estão seguindo a boiada. E o ditado popular que diz a voz do povo é a voz de Deus, não deve ser aceita no dicionário de nenhum cristão. É fato bíblico que a verdade está entre a minoria. Quando o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o, não era a voz de Deus quem os estava orientando. Haja vista eles terem dito em Mateus 27:25, parte B, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ao constatarmos o tipo de vida que se vive na Palestina, poderíamos dizer que o preço do sangue de Jesus deve ter caído mesmo sobre eles. Pediram e foram atendidos. Falando em termos de sentimentos do ser humano, nesta fase é comum encontrarmos pessoas presas a sentimentos, além dos que o próprio tópico cita, insensibilidade e conformidade. Também sentimentos de acomodação, medo e covardia. Muitos não querem largar o berço, a mamadeira, o colinho. Me lembro nesta hora do que li sobre a águia, que faz seu ninho com espinhos e depois os reveste com penas bem macias. E depois que seus filhotes vão crescendo, a águia vai aos poucos tirando as penas, até que no ninho só sobrem espinhos, e empurre os filhotes para fora, para a vida real. Deus deseja o mesmo para nós, só que Ele ama um coração espontâneo. Ele não nos empurra para fora, na marra. Ele busca e se agrada de quem lhe presta um culto racional. Romanos 12:1 e 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda fase, fase da ignorância natural. Digo que esta é a fase da meninice, no sentido natural da vida, e não do tipo de meninice espiritual citada pela Bíblia, onde a falta de saber ou pouco saber não chega a ser um erro, pois como cobrar uma resposta profissional de um aprendiz, de alguém que ainda está começando? O importante é que nesta fase, este novo ser está totalmente disposto a crescer e, se possível, urgentemente. Poderíamos dizer que esta é a fase do funil, onde o novo discípulo encontra-se caminhando no sentido de um funil, ou seja, ele está na parte da maior abertura do funil, caminhando em direção ao fino tubo que está na outra ponta. O funil é aqui representado pelo aprendizado, pelo qual o novo aluno irá passar. Porém, notemos, em pouco tempo, esse aluno irá aprender de forma bem rápida todo o ensino que está na grande boca do funil. E à medida que o tempo passar e ele adentrar ao funil, a quantidade de informações parecerão diminuir, até que ele entre no bico do funil, passando para uma fase mais constante no seu aprendizado, ao mesmo tempo em que agora ele estará selecionando com mais critérios o que aprender ou aceitar. Apocalipse 2, 4, 5 diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando estamos no primeiro amor, a nossa entrega é total, prazerosa e pura. A pessoa está com a alma sedenta e sai em busca de matar e saciar sua sede. Nesta fase, mesmo sem muito conhecimento, colocamos a mão na massa e fazemos a obra. Nosso coração se alegra e desejamos alegrar o coração do Senhor. E Ele realmente se alegra conosco nesta fase, a ponto dele declarar que espera de nós não um retrocesso, mas que avancemos com as experiências e com os novos conhecimentos, mas que não percamos a força e o vigor para realizar aquilo que o Espírito Santo em nós tem para realizar, tendo o mesmo tipo de disposição que tínhamos no início de nossa caminhada. Fase 3, a fase interrogativa. Toda criança é bem mais natural que um adulto. O adulto usa seu raciocínio para adaptar as coisas à sua vontade. E vontade de não ter trabalho talvez seja uma das principais a que um adulto reage instintivamente. Já a criança atende mais aos impulsos da natureza do Criador posta em nós e reage e interage com o mundo dos adultos de uma forma bem dinâmica, onde literalmente lhes enchem de perguntas sobre tudo que não conhece, mas que desejam urgentemente compreender. Não se conformam só em ver, querem tocar, experimentar, provar e, o mais importante, querem compreender. Se todos os adultos fossem como crianças diante de Deus. Uma comparação daqueles que se encontram nesta fase seria com universitários. Digo isso no sentido do espírito de pesquisa, descoberta, independência e desenvolvimento da expressão pessoal
que é exigido na universidade. É muito comum em um universitário já em fase de formação olhar para a sua trajetória passada e perceber facilmente o quanto foi desenvolvido e acrescido a sua personalidade. A fase interrogativa traz amadurecimento e mudanças muito significativas aos que nelas se encontram. Os bereanos, Atos 17:11, diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos, povo da cidade de Bereia, são altamente elogiados pelo apóstolo Paulo. Não houve na relação deles para com o apóstolo atitudes de desconfiança, mas conferiam, examinavam nas Escrituras todos os dias, como diz o texto, para ver se o que Paulo ensinava era de fato o correto. E com toda certeza eles souberam aproveitar e muito bem a presença dele e tiraram todas as dúvidas possíveis com o apóstolo. E quanto mais Paulo os ensinava e eles checavam que seus ensinos estavam corretos, mais eles confiavam em Paulo. Não adianta nesta fase somente estarmos dispostos a aprender. Também se faz necessário termos a pessoa certa com quem aprender, pois falsos mestres existem aos montes. Trabalhei numa empresa onde a matriz enviou 2 franceses para estarem conosco, porém eles não falavam português. Então brincávamos apontando para um colega e com o polegar levantado e com um sorriso no rosto, dizíamos para eles assim: João, muito chato, João, muito chato. E repetíamos várias vezes ensinando isso a eles, que repetiam contentes: João, muito chato, imaginando estarem falando algo do tipo: o João é muito bacana. Quando se passa na mão de um falso mestre, é parecido com essa história. A pessoa está convencida de que compreendeu bem o ensino, mas aprendeu foi uma mentira contada de forma convincente. Eu diria que todo sábio, biblicamente falando, sempre se encontra nesta fase, pois, conforme está dito em Provérbios 26:12, tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Se um sábio disser, sou sábio, já deixou de ser sábio. Se alguém disse, sou humilde, já deixou de ser humilde. Fase 4, a fase participativa. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Por que fomos salvos? Por que estamos aqui? O que o Senhor espera de nós? O propósito do Senhor sobre as nossas vidas é muito claro no texto. Precisamos ir e dar fruto, propagar seu reino, ensinar sua palavra aos povos, gerar novos irmãos e irmãs, libertar os cativos e oprimidos do diabo, das trevas espirituais a que o maligno os tem aprisionado.
Tiago 1, 22, 27 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O imperativo de Deus é que sejamos praticantes da palavra, sejamos cooperadores de Deus em sua obra. Busquemos trabalhar nos moldando ao próprio Senhor, como se Ele próprio aqui estivesse conosco. Poderíamos pensar na fase participativa, apontando para os cristãos que têm de alguma forma atuado ativamente e de forma significativa em suas igrejas, contribuindo assim para o engrandecimento do reino de Deus em sua comunidade, o que é um fato altamente positivo e louvável. Porém, aqui não estamos falando de ativismos de forma isolada, e sim de compromisso responsável com Deus, seu reino e sua palavra. Muitos são aqueles que estão pregando a palavra ao mundo simplesmente por orarem e contribuírem financeiramente com missionários que estão fazendo a obra. Pois, como diz a palavra, Romanos 10, 13 a 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Finalizando, um pedido mais do que pessoal: orem por mim. Que o Senhor mande os recursos materiais e espirituais, me capacitando, dirigindo e trazendo revelações para a realização de tão grande obra. Interajam, colaborem, deem sugestões, façam críticas construtivas, ajudem naquilo que puderem e estiver ao alcance de vocês. Patrocinem esse projeto e este ministério. Preciso de todo tipo de apoio e incentivo. Dividam essa carga comigo. Aproveito também nesse momento para deixar registrada a minha gratidão a todos que têm atendido a este apelo. Saibam que estou orando por cada um de vocês de forma incessante. Mateus 21, 9b. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E, quando falarem em paz, diga: Cristo
é a nossa paz.